Vou aguardar mais uns minutinhos aí o pessoal chegando. Mas daqui a pouco a gente fala aqui qual é a ideia hoje. Aí vamos lá então, pessoal. Vamos com quem está aí mesmo. Se entrar mais gente, a gente vai aceitando aqui. Depois de algum tempo aí, né, sem a gente ter esses momentos síncronos, né, eu achei interessante a gente não fazer hoje ainda a apresentação dos trabalhos, né, mas usar esse momento da aula de hoje para a gente tentar uniformizar um pouco o nosso entendimento sobre o trabalho de simuladores, referente a P1, né, com relação aos requisitos de entrega, de apresentação, e também um retorno que vocês tinham me pedido lá pelo WhatsApp da questão do Cascata. O que eu consegui fazer foi mandar pelo WhatsApp os arquivos que tinha lá no Moodle. Eu até falei que no Moodle não estava funcionando, mas na verdade depois eu até vi que clicando com o botão direito salvar destino como, ele estava salvando o arquivo .mdl normal na máquina. Só que aí eu fiz isso no host, né? Então não cheguei a ver se o arquivo que eu fazia o download via Moodle estava abrindo lá na máquina, na VM. Mas como eu na minha VM já tinha esse arquivo, eu abri lá, vi que estava normal. E o lance do Cascata, então, era isso, era passar para vocês um arquivo que não fosse ali o do Moodle, porque algumas pessoas disseram que dificuldade de fazer o download, abrir ele e tal. E o Cascata pode vir a ser importante em situações em que o grupo, né, tem estabelecido algum processo, tem escolhido alguma planta e usa o controle Cascata para fazer aquele lance que a gente falou de robustez a distúrbio na variável manipulada. Então, é o caso, né, de cada um aí dar uma olhada no fluxograma do seu processo, né, tendo escolhido aí seus processos, ver se precisa cascata, se pede cascata, e fazer essa implementação lá.
Aí a implementação do Cascata, do ponto de vista de HM, ela não é muito complexa, né? Na verdade, é só você ir aumentando ali algumas tag names, né? Duplicando algumas coisas no, no InTouch, né? Na hora que você está criando tela. E você vai, logicamente, né, tomar cuidado lá com relação ao nome das tag names para você não fazer alusão ao mesmo nome de variável para um item que seja da malha rápida, né? E um outro item que seja da malha lenta. Vamos tomar esse cuidado aí, por exemplo, os dois controladores vão ter ajustes ali de proporcional integral. Então você tem que dizer integral de cascata, né? Integral de vazão, o outro integral de nível, se for vazão e nível, né? Integral de temperatura e vazão, se for temperatura e vazão. Tem que diferenciar ali pelo nome para não ter problema depois de você alterar um parâmetro e mudar do mesmo valor que você ajustou ali nas duas variáveis. Com relação a distúrbio, né? Eu já falei isso antes, né? Entrar com o sinal somando na VM, então você tem uma pequena malha de controle ali de vazão na saída do processo, da planta que relaciona a abertura de válvula com vazão. Você vai botar um bloco somador ali e vai fazer uma dessas entradas desse somador pegar um sinal que vem de um DDR-REC de uma variável distúrbio lá no supervisório. Então, quando você tiver com a IHM aberta, vai jogar um valor ali de distúrbio, esse valor vai ser somado ao valor da saída da planta de vazão. Isso, consequentemente, vai ter algum impacto ali na variável de processo. E o sistema, a ideia é que o sistema de controle se autorregule antes de passar esse distúrbio para a variável principal, que no caso ali nosso era nível, né? E aí é isso, né? O resto é questão de customizar, ajustar. O fluxo de sinal eu já tinha passado para vocês em aula, e também com esse arquivo MDL, se vocês conseguirem abrir ele, vocês vão ver lá os arquivos, os blocos, né? Quando eu passei em aula, eu ocultei ali algumas coisas, né? Que tinha a ver com a parte de mudança no manual automático, a parte de bloco MATLAB Function, com o canal A entrando, todas essas informações eu fui deixando subentendido e fui só no fluxo, no diagrama de blocos fluxo sinal principal ali para vocês entenderem como fazer lá no Simulink. Mas esse arquivo que eu coloquei lá no MDL já é o cascata meio que pronto, mas é um cascata genérico, assim, entendeu? Não é um cascata bem ajustado, bem refinado, não, porque isso sempre vai depender da planta, né, do processo que você está trabalhando ali. Você mexer numa constante de tempo, mexer num ganho, fazer uma diferença, né, entre as variáveis vazão e abertura de válvula, que é uma relação rápida, né? Você mandou um sinal de abertura de válvula, a vazão logo muda. Diferente de quando você mexe na vazão e a temperatura demora um tempo para mexer, ou a pressão demora um tempo para mudar. Então, essas características dinâmicas você consegue customizar mexendo nos parâmetros lá das funções de transferência do modelo. Com relação a... Não sei se alguém aí, né, chegou em algum ponto que queira tirar dúvidas sobre a implementação, né, sobre o fazer do sistema cascata lá, que precise ou que queira abrir. Agora aí o compartilhamento de tela para a gente poder ver, a gente pode tirar dúvidas, logicamente. Mas eu não vou fazer isso aqui porque minha máquina não está aguentando muito fazer esse processo, não. Mas mesmo que ninguém faça, assim, depois dá para vocês darem uma olhada lá no arquivo no computador de vocês, em outro momento. E qualquer dúvida, pode me mandar mensagem aí que eu tento responder na medida do possível. Então, essa parte de cascata, assim, é tranquila? Alguém quer falar alguma coisa? Então, professor, eu cheguei a tentar fazer um tempo atrás essa parte de cascata e eu acho que o comportamento ficou até meio parecido. Só que eu não consigo compartilhar para o senhor, porque se eu botar para compartilhar, meu notebook trava total. Eu posso ver se eu faço um vídeo no meu celular e mostro para o senhor depois, mando no WhatsApp para o senhor. Tá certo, pode ser. Pode ser? Uhum. Então, tá bom.
Só por curiosidade, assim, antes de entrar na questão dos requisitos aí do trabalho, né? Falar um pouquinho sobre a questão do trabalho. Tem 4 alunos aqui, e o João Pedro e o Lucas acho que são de um grupo só, né? Tem mais. Aí eu queria que vocês falassem, só para eu ter uma ideia assim, do que eu vou ver semana que vem, qual é a planta escolhida. Professor, a minha planta e a do João e do Renan é uma planta de processo, né, que a gente vai fazer tipo um de aquecimento de um reator. A gente vai fazer um aquecimento com um controle cascata. A gente vai controlar esse aquecimento no reator. O forno vai aquecer e vai chegar no reator, a gente vai fazer esse controle para controlar essa temperatura do reator. Entendi. Aí controla a temperatura no reator e controla o nível também, ou só a temperatura? Então, só a temperatura. A gente vai, o nosso tipo set point vai ser a temperatura do reator, só que a gente também vai ter um transmissor de temperatura no forno para a gente fazer um controle, um ajuste mais certo, né, na válvula de da vazão de combustível para o forno. Entendi. E no controle de temperatura do forno, é cascata ou é feedback mesmo? É a cascata, porque a gente vai ter um transmissor de temperatura do reator indo para o controlador tipo, mestre. Esse controlador mestre vai dar um set point para o nosso controlador escravo, que vai receber também um sinal do transmissor de temperatura do forno. E a partir daí a gente vai ajustar a posição da nossa válvula para conseguir a vazão de combustível dentro do forno. Eu sei, mas tem uma malhazinha de controle de vazão do combustível do forno? Então, a gente até pensou em fazer um controlezinho, mas aí a gente teria que botar outro controle em cascata. Aí ficaria, tipo, acho que 2 controles de cascatas um dentro do outro. Aí não sei se a gente, Difícil sintonizar, né? aí não sei se a gente conseguiria fazer isso no Simulink. A gente estava até parou um dia para fazer, só que foi bem complicado. Porque aí, se a gente fizer isso, a gente consegue fazer um ajuste melhor, né? Porque a gente não faz um ajuste só de posição da válvula, a gente faz um ajuste pela vazão, né? Não, tá tranquilo. Aí vocês mostram lá na hora de fazer a apresentação, você mostra tipo o processo original e mostra as adequações que vocês fizeram para poder fazer o simulador. Tá, tá show. O outro tem o Arthur e João Vitor tem alguma planta aí que queira compartilhar? Qual é a planta escolhida? Eu ainda estou pensando, professor. Eu não decidi ainda não. Testei algumas coisas aqui, Você mas está fazendo em dupla com alguém ou vai fazer sozinho? sou eu e João Vitor. Nós dois. Tá. Beleza, qualquer coisa, se vocês quiserem alguma ideia, depois me manda e-mail, que aí eu posso até sugerir, entendeu? Alguma planta aí. Se você puder sugerir agora, professor, já aproveitar que a gente já está aqui. Não, é que eu vou ter que abrir com os arquivos aqui, melhor sim. eu mandar por e-mail depois. Você pode mandar por e-mail depois, então. Vou mandar meu e-mail aqui no chat. E disciplina de anteriores aí que vocês chegaram a ver alguma planta de processo assim que motivasse vocês a construir, não? Eu acho que teve só em CLP, teve umas que deu nas provas lá, mas eu acho que ou eram bem simples, o controle de nível bem simples, ou era uma malha bem puxada com bastante coisa. Aí eu acho que não foi o que eu procurei na nossa matéria, foi só isso, só. Tive que procurar por fora. Disciplina de API que vocês fizeram, vocês não viram nenhum fluxograma não de planta? O professor, que eu me lembro agora aqui, podemos até ter visto, mas eu não tenho esse material comigo. Eu lembro que eu cheguei a ver uma assim. Foi até que o Carneiro deu lá de Cabiúnas, uma malha para gente fazer, mas eu não tenho comigo. É que essas plantas assim, direto da empresa, assim, é meio complicado, porque é muito poluído, né? Tem muita coisa ali, tem alarme, tem chave, tem uma porrada de coisa. Aí
de repente para alguma coisa assim de entender processo, né, do ponto de vista de alinhamento e tal, é interessante. Mas o ideal é trabalhar com vocês umas plantas simples mesmo, mas de processos e equipamentos, né, que sejam frequentes na indústria, né? Isso na disciplina de API que eu estou falando. E aí, a partir disso, né, vocês tendo essa compreensão de como o equipamento funciona, qual é, digamos ali, a malha de controle básica dele, né, típica, que é usado na indústria. E aí vocês podem, lógico, né, pensar e compreender mais adiante ali fluxogramas mais complexos, né, que envolvem mais coisas. Instrumentação, se vocês tiveram essa disciplina de instrumentação, ficaram só nessa parte de medidas e variáveis ou chegaram a ver alguma coisa de fluxograma também? Simbologia? Eu acho que foi simbologia. Ele até passou uma apostila para gente, da Petrobras lá, bem antiga, mas ficou mais nessa parte de simbologia, tipo, a gente Ele saber focou bastante na simbologia, professor. como que são as linhas, essas coisas assim, né? Mas aí não mostrava um processinho, não? Para vocês olharem ali? Ele mostrava alguns exemplos, mas focando só nas simbologias ali, nos equipamentos que estavam na planta, não no sistema em todo em si, entendeu? Só dizendo a função de cada um dos equipamentos. Entendi, só para identificar mesmo, né? Exatamente. Simbologia. Ah, tô ligado. Não, tranquilo. Eu acho que vocês conseguem compreender o fluxograma aí, eu vou ver, no caso do Arthur e do João Vitor, uma planta aí que fica um meio termo aí, né? E passar para vocês tentarem fazer o melhor possível até semana que vem, né? Tá, beleza, professor. Vamos ver se eu mando ainda hoje. Aí, para ficar registrado aqui, né, pessoal, com relação a... Deixa eu copiar esse e-mail aqui logo para eu não perder isso. Pode copiar um ou outro, professor. Como são duplas, você enviar para ele envia para mim depois. Uhum, tá certo. Copiar aqui. Aí, como eu estava falando, o trabalho, né? Eu coloquei lá na descrição da tarefa, né? Basicamente, o que vocês teriam que fazer do ponto de vista de entrega. O que é? O simulador, depois de desenvolvido, ele tem, basicamente, ele é um arquivo .mdl, que é do Simulink. Eu mostrei para vocês chamando a function direto lá no bloco MATLAB Function, então não precisa ter arquivo .m assim, associado ao simulador, né? Você consegue ter ali todo o funcionamento dele sendo executado diretamente no MDL, e a integração do MDL com a IHM através do protocolo de troca dinâmica de dados, que é o DDE. E a IHM, por sua vez, salvar uma aplicação, né? Porque quando você salva essa aplicação lá no InTouch, depois se você abrir o InTouch numa outra máquina e clicar lá em Find Application, você consegue importar, digamos assim, aquela aplicação. Às vezes dá um errinho de conversão de tamanho de tela, né? Dependendo da resolução que se trabalhou na máquina de origem para a máquina de destino, às vezes dá um probleminha assim, mas ele consegue converter. E às vezes também dá um probleminha de bloqueio da aplicação, mas aí você vai na pasta da aplicação lá e apaga o arquivo com extensão .lock e libera. Aí quando faz isso, né, eu vou conseguir, por exemplo, ver lá
a IHM que você desenvolver, as telas e tal, com as tag names nessa aplicação do InTouch. E o MDL vai me permitir ver lá o modelo de simulação dinâmica, tanto da planta quanto dos controladores envolvidos nesse processo. Aí no trabalho, a apresentação do trabalho em si, aí essa entrega eu defini para dia 31. Tá? Dei como prazo do dia 31. Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário. Eu vou adiar esse prazo de entrega. Vou provavelmente colocar lá para dia 6. Que eu quero que ele seja depois da apresentação, e a apresentação a gente vai fazer dia 1º. Dia 1º vai ter aula? Ainda normalmente. Professor, então, eu até ia Sim. perguntar isso para o senhor, porque a aula de tarde, por exemplo, da segunda-feira, a gente não vai ter aula. Pelo menos eu não vou ter a matéria que eu estou fazendo. Aí eu não sei se o senhor daria aula, né? Mas Eu vou ver aqui como é que vai ser as coisas aqui em casa, mas eu acho que eu vou dar aula sim, porque a gente já teve uns feriados em segunda-feira que acho que a gente tem que matar esse trabalho da P1 e a apresentação dele na semana que vem. Então, na outra semana eu já passar as tarefas relativas a P2 para vocês. Mas beleza. eu confirmo direitinho. Aí, no dia da apresentação, o que é mais importante, então? Você fazer um PPT, né, uma apresentação de PowerPoint, onde você coloca lá o processo, né, a imagem do fluxograma de processo de instrumentação. Você pode fazer alguns slides textuais ali introduzindo o assunto, né, mencionando basicamente de onde saiu aquele processo, como que aquele processo funciona, mostrando o diagrama do fluxograma de processo e instrumentação. Vai poder ir explicando como esse processo funciona, cada etapa dele, e dizer, né, o que foi feito em termos de simulador. Aí, para explicar o simulador, mostrar ali o diagrama de Simulink, que foi desenvolvido, as partes dele, explicar, as partes que são iguais não precisaria explicar 2 vezes, né? E isso dependendo do tamanho da planta, né, que for selecionado. E se tem algum detalhe, alguma característica, alguma questão de refinamento, né, fidelização ao real, digamos assim, do simulador que mereça destaque, que é algum plus, ou alguma coisa diferente do que foi feito aqui nas aulas. E a parte da IHM também, mostrando ali a parte de entrada de dados, né, para as variáveis de processo, das variáveis manipuladas, né, os displays para as variáveis que são de visualização, e a relação disso, né, com a resposta dinâmica do processo estabelecida através daquele link quente de troca de dados, onde você insere um dado de entrada no supervisório, né, no IHM, e automaticamente o dado de saída é atualizado, porque ele passa pelo MATLAB, né, processado pelo Simulink, e volta para ser escrito numa variável de saída da planta. Seria interessante também usar gráfico de tendência real lá dentro do InTouch, né, da IHM, para poder a gente visualizar a mudança de comportamento dessas variáveis mais importantes assim, da planta, tanto através de um percent fio vertical, depois se for nível, né, e um display normal, né, se for temperatura, pressão, outra coisa assim, mas a gente vê também um sinal da variável, né, mudando ao longo da simulação. Não esquecer de colocar aquele bloco de ajuste de tempo real, né, o PC, para poder ficar mais lentinho, a gente ver o comportamento lá da dinâmica do sistema. E basicamente é isso, né, poder informar e compartilhar com os outros grupos o que foi feito em termos do simulador. Aí, com base na apresentação e com base na entrega, que eu vou lançar a nota de vocês lá no acadêmico, né, referente a P1, a mesma nota da dupla lá, né, para o grupo, mas assim, sem grandes problemas, sem grandes preocupações, só tentar fazer o melhor possível que vocês puderem até semana que vem, atendendo esses requisitos aí mínimos aí que eu estou estabelecendo. Então, basicamente, esse seria aí o que vocês precisam fazer de entrega e do trabalho. Se nesse meio de semana aí, tá início da semana que vem, tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar, dependendo da situação, pode me perguntar lá no WhatsApp, que eu tento responder na medida do possível. Se teve algum grupo que não teve aqui na aula de hoje, né, avisar o pessoal aí quais são os requisitos e tal. Eu vou ver se eu salvo também isso aqui
mando o link, né? Se alguém quiser ver a gravação, eu autorizo lá a gravação, autorizo o acesso lá, para que vocês possam ver também essa conversa de hoje aqui, quem não veio. Professor, o pessoal pediu para o senhor postar lá o link da aula de hoje. Tem umas pessoas que não puderam vir? Não, tudo bem, eu vou postar lá, vou subir para o YouTube aqui, vou tentar postar lá no Moodle. E com isso a gente vai ter concluído aí a parte referente a P1. A parte referente a P2, né, eu vou deixar para explicar mais para frente, porque eu preciso primeiro explicar o conceito de hardware de loop para vocês. Vou fazer isso numa aula expositiva, sem ser semana que vem na outra. E aí depois disso eu vou explicar para vocês os requisitos lá da tarefa da P2, referente a P2, certo? Mas se ninguém tiver nenhuma dúvida mais aí sobre o trabalho, qualquer coisa, a gente pode encerrar por aqui mesmo hoje. Professor, eu só tenho uma dúvida aqui. Aquelas funções de transferência, por exemplo, se eu tiver o meu reator aqui, eu tenho que fazer uma modelagem para ele? Então, o caminho correto de você fazer uma simulação é você usar, né, um modelo conhecido em literatura, alguma coisa assim, e ajustar os parâmetros desse modelo para representar a dinâmica do sistema. E aí você pode trabalhar com esse domínio, com esse modelo em diferentes domínios, né? O domínio que encaixa melhor para a gente, que é de controle e automação, é o domínio da frequência contínua, né? Na forma do operador laplaciano LS. Então, é sempre função de transferência que a gente busca. É claro que algumas funções de transferência são de segunda ordem, terceira ordem, o que for, mas você consegue aproximar o funcionamento desse processo da indústria para uma função de transferência de primeira ordem, né? Então, ou associações de funções de transferência de primeira ordem. Então, quando a gente fez lá, por exemplo, um modelinho simplificado daquela malha de sistemas integrados lá, a gente mostrava que a temperatura de saída do permutador era influenciada pela dinâmica que existia entre a vazão de saída do reservatório, era influenciado pela dinâmica que existe entre a temperatura de saída do forno e a temperatura de saída do permutador, como essas coisas se relacionavam num bloco somador lá no final. Então, dependendo das variáveis que você tiver lá no seu reator, você está trabalhando temperatura. Temperatura do reator, pelo que você explicou, é dependente da temperatura de saída do forno. Então, você vai representar isso como uma função de primeira ordem mesmo. O que você pode fazer é mudar o ganho, né? Mudar a constante de tempo ali. Então, não precisaria fazer uma modelagem a partir da análise fenomenológica do sistema. Basta usar uma função de transferência ou uma associação delas e tentar ajustar os parâmetros dela ali empiricamente para poder representar com certo nível de fidelidade, né, considerando a escala da simulação, a dinâmica do sistema. E lembrando que esse sistema tem que ser operável, né? Então, não é só uma simulação do tipo deu play, ele roda, acabou, né? Ele tem que ficar rodando ali. Então, ele tem que permitir que você modifique a variável de entrada lá do forno, a saída do forno mude, por mudar a saída do forno, mude a saída do reator, né? Que é a temperatura. Então, dá para fazer uma dinâmica mais simplificada usando só as funções de primeira ordem mesmo e associações dela. Valeu, professor, muito obrigado. Normalmente, reator na indústria, né, você controla ali algumas variáveis, né? Nível é uma variável importante, mas dependendo do processo, se o processo for um processo reator, te empurra muito para processo embatelado. Por quê? Dificilmente você tem um reator num processo contínuo, o tempo todo entrando e saindo produto. Normalmente o que você faz você tem que aguardar um tempo para que a reação ocorra. Depois que a reação ocorreu, aquela matéria-prima que foi misturada no reator, ela é drenada, ela virou produto, né? Fruto dessa reação, e ela é drenada e direcionada para armazenamento ou consumo. Então é um negócio meio assim, meio batelada, né? E aí o pessoal controla nível, né? Desse produto. E normalmente você tem umas conexões assim com válvulas de controle para produtos líquidos, né, entrando.
nesse reator, que seriam ali a matéria-prima dele. Então, controlar a própria vazão de ácido, de base, controla, de certa forma, a reação química que ocorre ali dentro. Um outro ponto também que tem em reatores normalmente é a camisa, que a gente chama. O reator ele é um reservatório, só que ele não é qualquer reservatório, né? Muitas das vezes a temperatura de reação tem que ser controlada sem interferência na concentração do produto que está sendo produzido ali dentro. Então, o que você faz? Você cria uma camisa em volta do reator. O próprio reator já vem de fábrica construído assim. É como se ele ficasse num banho-maria. Nessa camisa, onde fica esse fluido frio, né, que pode ser água, pode ser outra coisa, você aumenta, diminui essa vazão ali na camisa para tentar conter alguma variação de temperatura interna que venha a ser prejudicial lá para produzir o produto dentro da especificação. Então, vai controlando o nível lá dentro, controla a vazão de fluido frio na camisa, às vezes controla pH, né? Se você tiver um pHmetro, alguma coisa assim. Então, basicamente, são essas coisas que a indústria usa para essas variáveis que são envolvidas ali no controle de reação. Mas, lógico, vocês estão trabalhando com um modelo mais simplificado, né? Pode ficar à vontade para conseguir representar o que vocês conseguirem aí de funcionamento da planta. Aí. Tá bom, professor. Obrigado, hein? Muito obrigado aí pelas dicas. Então tá certo. A gente se fala aí na semana que vem. Tá bom, valeu, abraço. Valeu, professor. Esse link aí do vídeo você vai disponibilizar ele? Porque Renan não pôde vir na aula hoje. Ele pediu para caso tenha um link para mandar para ele. Vou disponibilizar lá no Moodle lá e eu mando no grupo também. Show de bola, valeu então. Tá bom, Um abraço. valeu. Boa noite aí. Boa noite.